Sou reitor da instituição, me chamo Wilson Matos, sou fundador desta organização. Começamos em 1990 com 2 cursos, 180 alunos, aquela caixa d'água, aqueles primeiros predinhos lá. E hoje nós completamos 127 mil alunos matriculados em nossa estrutura presencial e nos polos espalhados pelo Brasil. 29 anos de muito trabalho, muita dedicação, muito esforço, mas também de muitas vitórias. Vitórias porque já formamos mais de 70 mil profissionais e com aquela convicção de realmente termos formados muito bons profissionais para o nosso Brasil e para que eles possam ter sucesso na vida, porque esta é a nossa principal missão, nosso esforço para fazer de vocês vencedores na caminhada que vocês terão pela frente como profissionais. Porque meu objetivo é convertê-los ao conhecimento. Vocês foram alunos de escolas pelo Brasil, mas pouquíssimos se tornaram verdadeiramente estudantes. A escola básica brasileira é muito fraca, é uma das piores do mundo. Eu conheço instituições educacionais de mais de 30 países. Por isso, eu fundamento isso com toda tranquilidade. E nós queremos convertê-los ao conhecimento. Vivemos no mundo da tecnologia, da inovação, das ciências. E só terá sucesso pessoal e profissional aqueles que realmente aprenderem para valer. Aprender a aprender. Essa questão da escola muito fraca, o aluno brasileiro acaba se acomodando a isso. Vocês foram enganados na escola e adoraram ser enganados. E aqui nós vamos mostrar o que faremos para que realmente vocês possam mudar a performance de vocês. Nós queremos ser agente de mudança e transformação daqueles que têm confiado em nosso trabalho. E nós só vamos ter verdadeiramente justiça social neste país e democracia verdadeira quando todos tiverem direito direito de acesso a uma escola de qualidade. E nós temos nos esforçado muito para fazer essa escola de qualidade. No mundo desenvolvido, ninguém chega atrasado, ninguém sai mais cedo. Eu visitei instituições do Japão, lá não tem espaço para circular uma pessoa aqui no meio, entre o encosto de uma cadeira e o banco da outra. Tudo juntinho, tudo desse jeito aqui, olha. Salas com 100, 200, 300 alunos. E eu olhei e fiquei assim, até preocupado. Mas se alguém chegar mais tarde? Não, ninguém chega mais tarde. Se alguém precisar sair, ninguém sai. E se alguém precisar ir no banheiro? De 2 em 2 horas tem intervalo. 15 minutos, 6 horas dentro dessa sala. Acabou. Disciplina o seu organismo. É assim, por isso que o Japão deu certo. E o mundo só dá certo, qualquer país para dar certo, a escola tem que ser levado com muita responsabilidade. Ao modelo brasileiro, a gente vai fazer um grande esforço para que vocês possam estar bem acima da média, né? E quem estiver entre os melhores vai ser percebido, vai ser reconhecido, vai ser promovido, vai encontrar o seu espaço no mercado. Você sabe o que é o conhecimento? Abra o dicionário e ele vai lhe dar algumas definições, como noção, informação, experiência, instrução ou saber. Mas ele é mais do que isso. Ele é vivo e se transforma aí, dentro de você. E deve ser alimentado todos os dias. Você deve se apaixonar por ele e protegê-lo como algo precioso, porque a recompensa será maravilhosa. Em troca,
O conhecimento fará suas expectativas encontrar com suas perspectivas. Porque é ele que vai te motivar a descobrir o seu próprio horizonte, o seu céu de brigadeiro, o seu oceano azul, seu lugar nesta bola azul em que vivemos. Não é lá onde você quer chegar? Ele te fará acordar todos os dias com disposição para seguir em frente e te abrirá as portas que possuem os segredos mais complexos. E quando o conhecimento encontrar a disciplina, o resultado será a conquista do que chamamos de sucesso. Aí será a sua vez de compartilhar o conhecimento. Porque não há sentido em tê-lo só para si. Aliás, o bom de passá-lo adiante é fazer com que ele viva dentro de alguém e também seja alimentado, amado e passado adiante. Porque o conhecimento é incapaz de fazer algo sozinho. Ele precisa de você. E no final das contas, quando você e ele se tornarem velhos amigos, ele continuará sendo a companhia que você levará consigo para sempre. Para sempre. Quem se converter ao conhecimento está garantido sucesso, porque vai aprender sempre. Agora, quem não se converter, quiser dar um jeitinho, uma forma ou outra de estar só tirando nota, acabou. Ele não vai aprender, terminou a universidade, ele não vai encontrar o seu espaço e vai viver à margem da sociedade. Nós temos duas questões sérias na educação brasileira. A cultural, eu já falei um pouco, né? Da falta de vontade, da qualidade ruim da escola, etc. Aí tem a estrutural. As escolas, na maior parte dos estados brasileiros, são os piores espaços da sociedade. Espaço sujo, porta de banheiro quebrada, arriscada, sem tampa de patente. É um caso sério. Aqui vocês perceberam como são os nossos espaços? Perceberam? Tudo limpinho, organizado, jardins, corredores cobertos, passarelas. Vocês perceberam que tem um ganchinho no banheiro para você colocar sua bolsa ali, na hora que você vai usar o vaso sanitário? Isso é respeito que nós temos por vocês. Porque quanto custa aquilo ali? Vocês não encontram isso nem nos melhores espaços desse Brasil. Alguns poucos aeroportos internacionais de passageiros estão pagando 20, 30 mil reais numa passagem executiva, etc. Às vezes você encontra esse ganchinho. E aqui nós fazemos questão. Tudo isso é política de qualidade. Qualidade tem que se fazer efetivamente dentro da sala de aula. E fazer com que o aluno estude muito em casa, mas também nos ambientes escolares, porque nós estamos aqui preparando vocês para o futuro. Em regra, a escola brasileira parece que prepara-se para o passado. São faróis que iluminam para o passado. Nós temos feito um esforço muito grande em investimento, em trabalho, em ações, para que realmente vocês possam ter o sucesso sonhado e almejado. A questão da sociedade anticonhecimento, que eu já disse que o aluno brasileiro ele só é aluno, raramente estuda. E aí o resultado nós estamos colhendo. Dê uma olhadinha nisso. Ao terminar o terceiro ano do ensino médio, segundo o Exame Nacional o Enem, Exame Nacional dos Estudantes de Ensino Médio, só 27,5% dominam língua portuguesa. E matemática, 7,3%. Isso é dado do próprio MEC ao avaliar a prova que vocês fizeram agora, né? Quase todos fizeram a prova do Enem. A prova de vocês deve estar aqui no meio. Claro, espero que esteja dentro dos parâmetros dos 7,3% e dos 27%, né? Porque esses aprenderam, esses conseguem ler, interpretar e tal. Quem está fora desses parâmetros aí, posso afirmar que são analfabetos funcionais. Leem, mas não conseguem entender o que está lendo. Não é capaz de fazer mentalmente uma conta matemática simples. E, infelizmente, é muito mais da metade daqueles que chegam na universidade nos dias atuais.
Se tirarmos o trabalho da escola privada, do ensino fundamental e médio, quem ficou só na pública, 3,6% só das públicas dominam matemática. E a matemática é um conteúdo fundamental para o desenvolvimento do raciocínio lógico. Para embasar, a matemática embasa toda a ciência. Ontem recebi um empresário da maior empresa de tecnologia do mundo. Ela representa 5% do produto da Índia, produto interno bruto da Índia. E eles trabalham também com informática. E estão instalando uma grande empresa em Londrina. E vieram para cá, porque eles abriram a contratação para 2, 3 mil funcionários. Apareceu lá 500 currículos. E eles começaram a analisar. Não vão conseguir aproveitar nem a metade. Porque a base matemática fraca, a pessoa não vai partir para a área da informática. Porque informática é lógica, matemática é lógica. Tem campos abertos enormes nesse país para quem estuda. Não só para quem é aluno, para quem é verdadeiramente estudante. Então, agora, por que isso acontece? Veja, a escola básica brasileira é de 4 horas. Tem algum contraturno e tal, mas não é um programa pleno de tempo integral. Nenhum país do mundo deu certo com escola de tempo parcial. O fundamento, a principal premissa para um país, para que uma sociedade tenha sucesso, é a escola de qualidade. E a escola de qualidade tem que ser tempo integral. O mundo que deu certo, o aluno fica na escola 6, 7 horas, estudando para valer. No Brasil são 4 horas, quase meia hora de intervalo, a merenda, a fila, não sei o que lá. Aí a OCDE tem feito pesquisa dentro das escolas brasileiras e identificou que nós temos um desperdício de 32% dentro da sala de aula, desperdício do tempo, onde 18% é promovido pela indisciplina. Segundo a OCDE, nós temos dos alunos mais indisciplinados do mundo. E os outros 14%, atividades burocráticas. E a principal delas é a chamada. Vejam, o que sobrou aí de 3 horas e meia menos 32%? 2 horas e meia dentro da sala de aula. E desse espaço tão exíguo, tão pequeno, ainda a lei permite que o aluno falte 25% das aulas. O que sobra isso? Isso está estruturado a propósito de alguns espertalhões, de um grupo bom de espertalhões, que nem sempre são bem intencionados nessa política brasileira, para que o povo seja verdadeiramente alienados. Porque uma escola boa transforma, liberta, faz com que ele passe a participar do processo construtivo da nação, passe a entender os seus direitos, passe a ler e interpretar e entender o que está lendo. Lamentavelmente, a escola podia ser muito melhor, mas vivemos essa situação muito ruim para o desenvolvimento de nossa nação. Nós temos 4 grandes eras na humanidade. A primeira foi a era artesanal. Milhares de anos. Chegou aí até 1800, era artesanal. Tudo era fabricado manualmente, em pouca quantia, tal. O aprendizado, os artesãos iam aprendendo, as profissões eram passadas de pais para filho. A escola não era organizada para ensinar em massa. Só os nobres tinham direito ao conhecimento, porque eles tinham dinheiro para pagar um professor, para pôr dentro da casa para ensinar os filhos. Por volta de 1800, surgiu um novo modelo de escola, que é a escola onde cada professor ensina uma disciplina diferente, um geografia, outro matemática, outro ciências. E, a partir daí, foi possível. O precursor desse modelo foi Comênios, e foi possível, então, ensinar numa escala maior. E, à medida que o povo aprende, ele começa a criar engenhos diferentes. Consegue criar a máquina a vapor e tal. Até 1800,
A força para fazer caminhar um barco no rio era braçal. A força para um transporte era através de cavalos, carroções, carroças. Em 1800, um barco caminhou com motor a vapor a uma velocidade espantosa de 5 km por hora no rio Mississippi. Esta é a grande marca do início da era industrial. Passados 100 anos, os automóveis começaram a ser montados de forma também artesanal. No final do século XIX e início do século XX, o precursor da esteira de construção em série, Henry Ford foi o principal fundador da Ford, 1880 por aí, mas no início dos anos de 1900, ele conseguiu produzir em série para baixar custo e poder produzir em quantidade muito maior. E assim a humanidade veio caminhando, acelerando um pouco os processos. Para vocês terem uma ideia, a televisão chegou no Brasil em 1951. Antes disso, nem televisão tinha no Brasil, e no mundo era incipiente, sem dúvida nenhuma. Uma outra informação importante é equipamentos médicos de leitura interna. Até a década de 60, quando eu era jovem como vocês, fazia o científico, o único que tinha era o raio-x e que lê só partes rígidas. E esse equipamento foi inventado em 1900. Veja, 117 anos atrás. Antes disso, nem raio-x tinha. A pessoa sofreu um acidente, caiu do cavalo nas guerras, não sei o que lá. Imagina como consertava os ossos quebrados. Há tão pouco tempo. Mas essa era industrial passou, veio a era do conhecimento, e agora nós estamos vivendo a era da inteligência da máquina. É a grande revolução do momento que nós estamos vivendo. Uma velocidade enorme da inovação, da transformação, inteligência artificial. Em 1998, a Kodak tinha 170 mil funcionários e vendeu 85% de todo o papel fotográfico vendido no mundo. No curso de poucos anos, o modelo de negócios dela desapareceu e eles abriram falência. O que aconteceu com a Kodak vai acontecer com um monte de indústria nos próximos 10 anos. Você poderia imaginar em 1998 que 3 anos mais tarde você nunca mais iria registrar fotos em filme de papel? No entanto, as câmeras digitais foram inventadas em 1975. Assim como acontece com todas as tecnologias exponenciais, elas foram decepcionantes durante um longo tempo, até se tornarem imensamente superiores e dominantes em poucos anos. O mesmo acontecerá com a inteligência artificial, saúde, veículos autônomos e elétricos, com a educação, impressão em 3D, agricultura e empregos. O software irá destroçar a maioria das atividades tradicionais nos próximos 5 a 10 anos. O Uber é apenas uma ferramenta de software. Eles não são proprietários de carros e são agora a maior companhia de táxis do mundo. A Airbnb é a maior companhia hoteleira do mundo, embora eles não sejam proprietários. Inteligência artificial. Computadores estão se tornando exponencialmente melhores no entendimento do mundo. Nos Estados Unidos, advogados jovens já não conseguem empregos. Com o Watson da IBM, você pode conseguir aconselhamento legal com 90% de exatidão se comparado com os 70% de exatidão quando feito por humanos. Por isso, se você está estudando direito, pare imediatamente. Haverá 90% menos advogados no futuro. Apenas especialistas permanecerão. O Watson já está ajudando enfermeiras a diagnosticar câncer, 4 vezes mais do que enfermeiras humanas. O Facebook incorpora agora um software de reconhecimento de padrões que pode reconhecer faces melhor que os humanos. Em 2030, os computadores se tornarão mais inteligentes que os humanos. Veículos autônomos. Já em 2018, os primeiros veículos dirigidos automaticamente aparecerão ao público. Ao redor de 2020, a indústria automobilística inteira começará a ser demolida.
Nossos filhos jamais necessitarão de uma carteira de habilitação ou serão donos de um carro. Isso mudará as cidades, pois necessitaremos 90-95% menos carros para isso. Poderemos transformar áreas de estacionamento em parques. Cerca de 1.200.000 pessoas morrem a cada ano em acidentes automobilísticos em todo o mundo. Temos agora um acidente a cada 100.000 quilômetros. Mas com veículos autodirigidos, isso cairá para um acidente a cada 10 milhões de quilômetros. Isso salvará mais de 1 milhão de vidas a cada ano. Companhias tradicionais de carros adotam a tática evolucionária e constroem carros melhores, enquanto as companhias tecnológicas, Tesla, Apple, Google, adotarão a tática revolucionária e construirão um computador sobre rodas. Eu falei com um monte de engenheiros da Volkswagen e da Audi. Eles estão completamente aterrorizados com a Tesla. Companhias seguradoras terão problemas enormes, porque sem acidentes, o seguro se tornará 100 vezes mais barato. O modelo de negócios de seguros de automóveis deles desaparecerá. Os negócios imobiliários também mudarão. Pelo fato de poderem trabalhar enquanto se deslocam, as pessoas vão se mudar para mais longe para viver em uma vizinhança mais bonita. Carros elétricos se tornarão dominantes até 2020. As cidades serão menos ruidosas, porque todos os carros rodarão eletricamente. A eletricidade se tornará incrivelmente barata e limpa. A energia solar tem estado em uma curva exponencial por 30 anos, mas somente agora você pode sentir o impacto. O preço da energia solar vai cair de tal forma que todas as mineradoras de carvão cessarão atividades ao redor de 2025. Com eletricidade barata, teremos água abundante e barata. A dessalinização agora consome apenas 2 kWh por metro cúbico. Imagina o que será possível se cada um tiver tanta água limpa quanto desejar, quase sem custo. Saúde. Teremos companhias que irão construir um aparelho médico chamado Tricorder, na série Star Trek, que trabalha com o seu telefone, fazendo o escaneamento da sua retina, testa a sua amostra de sangue e analisa a sua respiração por meio de bafômetro. Ele então analisa 54 biomarcadores que identificarão praticamente qualquer doença. Vai ser barato de tal forma que em poucos anos cada pessoa desse planeta terá acesso à medicina de padrão mundial praticamente de graça. Impressão 3D. O preço da impressora 3D mais barata caiu de $18.000 para $400 em 10 anos. Nesse mesmo intervalo, tornou-se 100 vezes mais rápida. Todas as maiores fábricas de sapatos começaram a imprimir sapatos 3D. A estação espacial tem agora uma impressora 3D que elimina a necessidade de se ter um monte de peças de reposição como era necessário anteriormente. No final deste ano, os novos smartphones terão capacidade de escanear em 3D. Você poderá escanear o seu pé e imprimir sapatos perfeitos em sua casa. Na China, já imprimiram em 3D todo um edifício completo de escritórios de 6 andares. Lá por 2027, 10% de tudo que for produzido será impresso em 3D. Oportunidades de negócios. Se você pensa em um nicho no qual gostaria de entrar, pergunte a si mesmo: será que teremos isso no futuro? E se a resposta for sim, como você poderá fazer isso acontecer mais cedo? Se não funcionar com seu telefone, esqueça a ideia. E qualquer ideia projetada para sucesso no século XX estará fadada a falhar no século XXI. Agricultura. Haverá um robô agricultor de $100 no futuro. Agricultores do terceiro mundo poderão tornar-se gerentes de suas terras em vez de trabalhar nelas todos os dias. Atualmente, cerca de 30% de todas as superfícies agriculturáveis são ocupadas por vacas. Imagine se tais espaços deixarem de ser usados desta forma. Há muitas iniciativas atuais de trazer proteína de insetos para o mercado. Eles fornecem mais proteína que a carne. Deverá ser rotulada de fonte alternativa de proteína, porque muitas pessoas ainda rejeitam ideias de comer insetos. Existe um aplicativo chamado Moody's. Significa estados de humor em português. Ele já é capaz de dizer em que estado de humor você está. Até 2020 haverá aplicativos que podem saber se você está mentindo pelas suas expressões faciais. Imagine um debate político onde estiverem mostrando quando as pessoas estão dizendo a verdade quando não estão. O Bitcoin, dinheiro virtual, pode se tornar dominante e poderá até mesmo tornar-se uma moeda reserva padrão. Longevidade. Há 4 anos, a expectativa de vida costumava ser de 79 anos, e agora é de 80 anos. Atualmente, a expectativa de vida aumenta uns 3 meses por ano. Por volta de 2036, haverá um aumento de mais de 1 ano por ano, ou seja, todos passarão a viver vidas longas, possivelmente bem mais que 100 anos. Educação. Os smartphones mais baratos já estão custando $10 na África e na Ásia. Até 2020, 70% de todos os humanos terão um smartphone. Isso significa que cada um tem o mesmo acesso à educação de classe mundial. Estamos vivendo a 4ª Revolução Industrial. Bem-vindos!
é possível se preparar, porque esse mundo está sendo construído por gente como vocês, por gente muito mais nova do que eu, por gente com pouco mais de idade que vocês, por gente que se dedicou ao conhecimento, por gente que estudou para valer, por pessoas que se apaixonaram pela inovação, pela criação, pela ciência e pela tecnologia. Então, é possível vocês participarem desse mundo. No passado, eu tive uma transportadora de malotes para banco. Tive carros espalhados pelo Brasil. Hoje não existe mais transporte de malotes para banco. Eu transportava compensação de cheques e processamentos de dados das contas correntes. Então, onde abria um banco, SESEC, abriu um centro de processamentos do Banco do Brasil, ganhava concorrência, colocava 8, 10 carros para fazer as linhas da região. Trazia no final do dia o movimento dos bancos, os cheques, à noite tudo isso era processado, compensado, e os carros saíam 4 horas da manhã para chegar até às 9 no final da linha. Se o carro não chegasse, o banco não abria, porque todo o movimento bancário estava dentro do malote. Isso foi na década passada. Eu fiz isso na década de 70, 80, até 98. Quando, lá pelo final da década de 90, que eu vi que no final da década de 80, que eu vi que esse negócio ia acabar pelo fax, pela internet, que estava começando a surgir no mercado, eu resolvi fazer outra coisa. Sou formado em matemática, sempre fui professor, sempre gostei de dar aula. Mas também eu tive uma outra atividade que se foi. Eu prestei serviço para a Telepar. Telepar, quase ninguém mais sabe o que é. Foi a grande companhia de telefonia do Paraná. Atendia o estado inteirinho. E eu ganhei uma concorrência para fazer a entrega de listas telefônicas para a Telepar. Era 1 milhão de catálogos telefônicos por ano que eu tinha que, com a minha equipe, né, coordenando uma grande equipe, entregar em endereço por endereço. Onde tivesse um telefone, essa lista tinha que chegar, porque ela tinha um grande valor. Ela é o principal instrumento de propaganda para que as empresas pudessem mostrar a sua cara. O negrito, ter o nome lá, todos tinham direito, mas para pôr um destaque em negrito já pagavam X por mês. Para um espaçozinho de 2 centímetros, e assim, e colocar então a fachada da empresa, 5 centímetros, era muito dinheiro. Então, era uma mercadoria extremamente importante. Lista telefônica, acabou, não existe mais. Mas também, nessa mesma época, eu fui distribuidor de ficha telefônica para a Telepar. Ficha telefônica, onde tinha um telefone público, ali tinha alguns bares credenciados, e a gente fazia a entrega das fichas, vendas, e aí tirava o cofre cheio, colocava o cofre vazio ali, e ainda, nesse contrato, previa que eu tinha que mandar lavar, tinha que lavar aquela orelhão uma vez por mês e uma vez por ano pintar. Então, durante a década de 80, os orelhões, vocês viam os orelhões daquela época, né? Vocês lembram deles? Não tinham nascido, né? Mas os orelhões do Paraná eram muito bonitos. Cadê os telefones públicos? Cadê os orelhões? Cadê as fichas telefônicas? Se eu não tivesse uma certa versatilidade, uma capacidade, me preparado para migrar, eu ganhei até um bom dinheiro naquela época, teria feito alguns aluguéis, um sítio bom aí, uma fazendinha talvez, e estaria vivendo disso aí, né? Mas tive a habilidade, graças a Deus, de perceber as mudanças no mercado. Mas as mudanças agora estão numa velocidade enorme. Preparem-se para isto. A revista Época trouxe há poucos dias uma informação que 73% das maiores empresas do país, depois de 40 anos, fecharam as portas ou perderam a importância. Mas no mundo desenvolvido, o que está acabando são os pequenos empreendimentos. Estados Unidos, não tem mais a padaria da Dona Maria no meio da quadra, a farmácia do Seu Francisco ali no Redondo, o mercadinho do Seu José, o açougue do Seu Antônio, com aquela carne ali na calçada. Gente, não tem mais isso no mundo desenvolvido.
foram substituídos todos por grandes redes que produzem isso numa larga escala, que controla esses produtos. O preço baixou muito, a qualidade e a higiene subiu muito, e o cliente foi beneficiado. E esses comerciantes pequenos e médios, aqueles que se prepararam mais rapidamente, são chefes de seções dessas grandes empresas hoje. Os que não se prepararam muito, se acomodaram, estão fazendo pacote ou sendo caixa dessas grandes empresas lá. Fome ninguém vai passar. Tem seguro-desemprego, tal, né? Mas deve ser meio humilhante, né? Ter que viver de favores de governo ou dos outros. Então, minha gente, o caminho é o conhecimento, sem dúvida nenhuma. Inteligência é a capacidade de se adaptar às mudanças, porque uma grande parte das pessoas, por falta de um desenvolvimento mental e intelectual um pouco maior, ele não tem nem capacidade de se adaptar às mudanças. Gente, a gente tem que ir para a luta para valer. O mundo hoje está extremamente competitivo e isso está chegando no Brasil para valer. A Folha de São Paulo trouxe uma ampla reportagem há poucos dias, que a automação industrial vai mudar a carreira de 16 milhões de brasileiros até 2030. O que nunca muda? O conhecimento. O conhecimento é poder, segundo Francis Bacon. Até o final da década de 90, e durante a década de 90, quando eu comecei essa instituição, eu cansei de dizer que a moeda do futuro era o conhecimento. E esse futuro chegou muito mais rápido. A moeda do presente é o conhecimento. Não é dólar, não é real, não é o Bitcoin. É conhecimento. Quem aprender para valer vai ter o dinheiro, vai ter o sucesso pessoal e, consequentemente, o dinheiro. O simples saber hoje não basta. É preciso saber em alto nível. Dizem que o brasileiro é criativo. É verdade, mas ele é criativo num senso comum, nas soluções do cotidiano para a sobrevivência. Mas o diferencial hoje é ser criativo no senso mais complexo, no senso científico, no senso das tecnologias. Einstein, já há muito tempo atrás, ele morreu lá pelos anos, metade do século passado, ele diz que a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará a seu tamanho original. A revista Exame, de 2 semanas atrás, publicou uma excelente reportagem dizendo como são os cérebros das pessoas, de acordo com os últimos estudos científicos, e ela diz que a mente é plástica, ou seja, ela tem capacidade de crescer ou de encolher. Se você não usar, ela vai encolher, e você vai, inclusive, afetar até o seu próprio físico. Mas se você cultivá-la, prepará-la, exercitá-la, ela é plástica, ela cresce e você vai ganhar muito com isso. Aprender, desenvolver a mente de forma global, holística, ter uma cosmovisão do mundo, olhar e enxergar. Eu tenho dito que uma grande parte do povo brasileiro, mesmo às vezes com um bom diploma, ele é analfabeto visual. Ele olha, mas não percebe as coisas. Ou tem um olhar unidirecional. Este é um futuro ameaçado. A gente tem que ter uma visão holística, perceber tudo que está ocorrendo ao redor. E esses que têm essa percepção, ou que se esforça para ter, esses são os líderes, esses são os empreendedores. E é claro que, para ser líder e empreendedor, ele tem que ter conhecimento acima da média, porque ele é o que abre o caminho, ele que dá as diretrizes, ele que convence os outros de fazer algo um pouco diferente. Se a pessoa não tem uma informação, é alienado, não lê jornais, não lê boas revistas, tal, ele não vai ter iniciativa.
a sua ação não será assertiva. Então, ele tem que ter um entendimento melhor do mundo para ter uma melhor assertividade. E sorte e azar não existe, né, gente? Nem destino, nem karma, nem determinismo. O que existe é gente que aprende e gente que não aprende. E a sorte é quando uma pessoa preparada encontra uma oportunidade. E o azar é quando uma oportunidade encontra uma pessoa despreparada. Não vai dar certo, vai. Ele não vai dar conta da tarefa na qual lhe foi confiado. Quando o ser humano tem sonhos e lança sobre esses sonhos toda a sua força, o universo conspira a seu favor. E eu, como criacionista, acrescento que o Senhor do universo conspira ao nosso favor. Não basta só sonhar. Porque tem gente que caminha o mesmo caminho todos os dias, sonhando em conquistar algo diferente. Quem caminha todo dia o mesmo caminho, do mesmo jeito, vai chegar sempre no mesmo lugar. Parabéns para vocês, que nesse início de ano começaram a caminhar caminhos diferentes, não é? Vocês não vinham todos os dias aqui o ano passado, o ano anterior, né? Agora estão num caminho diferente, o caminho do conhecimento. E por isso eu estou aqui nesta noite para convencê-los que não basta só estar matriculado, não basta só ver, não basta só ficar na sala de aula. E, infelizmente, o brasileiro é muito pouco resiliente, ele é muito pouco persistente. Como ele não aprendeu a aprender, e aqui vocês vão ter que estudar para valer, a hora que começar a tirar nota baixa, já fica em casa. Vou desistir, está difícil. Quer dizer, a nossa escola é muito fácil, gente, para quem estuda bastante, e muito difícil para quem não estuda, estuda muito pouco. É você que vai decidir. 10 horas todo final de semana. Se organize. Se organize. Diz as estatísticas, os dados estão dizendo o seguinte, que metade dos que começam o ensino superior desistem no meio do caminho. O brasileiro não gosta de enfrentar desafio. Sócrates disse há mais de 3.000 anos atrás que a vida sem desafio não vale a pena ser vivida. Mas o brasileiro foge do desafio, faz corpo mole, né? Essa é a dura realidade. Aí chega uma empresa aqui no Brasil querendo produzir, contratar pessoas preparadas, não encontram. E tem muitos que, mesmo tendo a oportunidade de ter pago o seu conhecimento, a sua aprendizagem, ele desiste logo. Eu casei em fevereiro, e em fevereiro comecei a faculdade. Ganhava um salário mínimo e meio, e comecei assim também. Então, gente, não desista. É possível. Querer é poder. Não é passe de mágica. É fruto de comprometimento, de garra, de luta, para valer. Educar é autolapidar, é lapidar a si mesmo. Dizer que é uma tarefa deliciosa, não é. Exige isolamento, exige silêncio, exige comportamento físico, intelectual, mental adequado, não é? Aprender é um processo, mas com o tempo você até aprende a aprender e a escola e o conhecimento torna-se prazeroso. Mas até chegar lá, é isso aí, autolapidar. Mas olha que coisa fantástica, né? O que é autolapidar-se, autoconstruir-se. E só você pode fazer isso. Não tem um chip que coloca na tua cabeça e está aqui o diploma, você já adquiriu os conhecimentos. Não vai ter. Passo a passo, de forma organizada, sistematizada, progressiva, e ali você vai conquistando, subindo degraus, consolidando, entendendo ações mais complexas. Um pouco da história da Unicesumar. Aqui sou eu, meu carro, uma Caravan. Naquela época era o maior carro que tinha. Eu tenho 4 filhos. Nessa época eles eram crianças e adolescentes. E ali está um trator começando a organizar o terreno. Esse terreno era aqui dentro, desse jeito aí. É o primeiro terreno da esquina ali, onde está o Colégio Objetivo, e percorre
essa rua lateral até num campo de futebol que está lá embaixo. Isso aqui tudo era uma capoeira. Então a gente tem que acreditar, né? É possível. É possível. A jornada é um pouco árdua, mas vale a pena encarar de frente, ser persistente, não desistir jamais, olhar para frente e caminhar. Ter rumos definidos, corrigir quando for necessário, mas parar jamais. Senão, a gente não faz, nem para a gente e nem para os outros. A primeira laje sendo construída, o primeiro prédio pronto, 1990. Um pouquinho daquilo que pensamos e acreditamos. Nós acreditamos que a educação de qualidade tem que promover nas diferentes áreas do conhecimento, formando profissionais cidadãos que contribuam para o desenvolvimento de uma sociedade justa e solidária. O que é uma sociedade justa, né? Onde há justiça. Ninguém assalta ninguém, ninguém toma de ninguém, as pessoas produzem para valer, os salários são bons, porque um dos problemas do Brasil é a taxa de produtividade. É muito baixa, gente. As revistas especializadas têm publicado que para cada americano precisa 4 brasileiros para produzir a mesma quantidade. 4 brasileiros para produzir o tanto que um americano produz diariamente. E o americano não ganha 4 vezes o que ganha um brasileiro, não. Lá eles ganham o dobro. É difícil comparar o dobro em dólar. O brasileiro ganha R$2.000 salário médio, o americano ganha $2.000 de médio, só que ele produz 4 vezes mais. Porque ele é treinado, ele é preparado, a escola é boa, ele aprende que tem que produzir na frente do chefe, longe do chefe. É um compromisso com a nação e não com aquele que lhe paga somente. Por isso que lá, quando um aluno está colando ao lado do outro, o colega entrega, porque eles detestam a mentira, e a cola é uma mentira. Então, é aprender e colocar em prática, produzir para valer. E uma sociedade justa é uma sociedade ética. O que é ética? A ética, vamos falar rapidamente sobre 4 pilares da ética. Direito à vida, direito à verdade, direito à liberdade e direito à propriedade. Não tem regime bom que não respeite esses 4 pilares. Não sobrevive regime em que não dá liberdade para as pessoas. Muitos regimes no século passado fizeram isso e estão acabando de desaparecer agora. Não é? Liberdade, o direito de viver. Ninguém pode tirar a vida do outro. Então, esse é o esforço da nossa instituição. Também temos a nossa visão e os nossos valores. Vocês certamente deram uma olhadinha no nosso site, né? Vocês vieram para cá, olhar lá, deixa eu ver o que essa instituição pensa, hein? Quem fundou ela pensa o quê? O que eles querem da vida? O que eles vão querer fazer com a gente? Os valores são bons indicadores, né? Então, respeito, ensinar o ser humano, a nossa juventude, a ter respeito ao ser humano de forma integral, passar para vocês excelência intelectual e profissional, passar valores que promovam o desenvolvimento emocional e espiritual, e assim por diante. E nós temos ações para que todos esses pilares sejam verdade e que possam fazer diferença na vida de vocês. Nós começamos com 180 alunos, hoje 127 mil alunos. Começamos com 20 colaboradores, hoje 3.400 colaboradores diretos. E temos 350 polos terceirizados, cada polo tem em média 10 funcionários, de forma indireta são mais 3.400 funcionários. Então nós temos um universo
de quase 8.000 funcionários hoje ao entorno de nossa instituição, ajudando a cumprir com a nossa missão. E a nossa missão, uma delas, é ter qualidade para valer. O aluno, quando termina o ensino superior, ele faz o ENAD, Exame Nacional de Desempenho de Estudantes. Um ano é a turma de Humanas, outro ano a turma de Exatas, outro ano a turma da Saúde. E cada curso vai tendo uma nota, e a soma dessas notas vai dando o IGC da escola, Índice Geral de Curso. A escala é de 1 a 5, nós temos nota 4, nenhuma no Paraná tem nota maior que a nossa, nem a Federal do Paraná, onde a concorrência lá é 20 por 1 para entrar. Nós recebemos todos, com exceção de medicina. E a hora de colocar no mercado, a competitividade vai ser de igual para igual. Eles fazem um excelente serviço, e nós temos que fazer melhor ainda, porque o nível do nosso aluno, em regra, é mais baixo. E aí nós temos que, nesse esforço, chegar lá. Mas esse é o nosso compromisso. Aí tem o ENAD. ENAD é a prova. CPC é acrescentado a titulação dos professores, quantas horas de trabalho por semana, dedicação, e mais um questionário que o aluno encaminha para o MEC, falando sobre a escola, se teve laboratórios, livros, etc., se foi bem atendido e tal. E nós tiramos, no presencial, quase tudo nota 4 e 5. Tudo. Isso aqui, 5 é nota máxima. E à distância não é muito diferente. O índice de aprendizagem do nosso aluno à distância, na educação à distância, tem sido o mesmo da educação presencial. Esse tem sido o nosso grande esforço e que tem valido a pena. Esse é o último ano que foi publicado, mas nós temos, dentre muitas ações, 21 ações de qualidade. 21 ações de qualidade. Eu vou falar sobre a 11ª. Estão vendo lá a 11ª, o que é? Fiscais de prova. Gente, a cola é uma mentira, uma falsidade ideológica e uma apropriação indébita. Concordam? É ou não? Só que mais de 90% de vocês colaram no ensino médio. Todas as pesquisas que eu fiz até agora, deu em média 95%. Então, pessoal, aqui vocês não vão conseguir colar. Certo? As nossas avaliações, as nossas provas, são individuais, são de um bom grau de complexidade, são extensas. O professor tem que entregar para uma comissão antes de ser aplicada, para ver se ela está cumprindo com tudo isso. E, na hora da aplicação da prova, nós temos mais de 300 pessoas treinadas para fiscalizar provas, a aplicação da prova. Tem um professor aqui, lá no fundo, um fiscal. Olhou para o fiscal, é suspeito. Não é? Quem não vai colar, para que ele quer saber onde está o fiscal? Quem não vai colar, para ele não importa onde o fiscal está, né? Então, a turma está bem treinada. Sabe, gente, eu gasto R$500 milhão por ano em fiscalização de provas. Você sabe de onde eu pego esse dinheiro? De vocês. Para fiscalizar vocês na universidade. E não faça isso para ver o que vai dar. Vai ser um monte de diploma que não vai condizer com a verdade da aprendizagem. Essa cultura é uma tragédia, não é? É uma tragédia. Mas eu não vou desistir, não. Eu vou continuar fazendo isso. Eu podia abrir mão desses 500 mil por ano, né? Aplicar em outras coisas aqui na instituição, tal. Com 500 mil dá para fazer uma opção de coisa, né? Até levar para casa. Mas eu prefiro fazer com que vocês aprendam a aprender. Torne-se verdadeiramente estudante. Eu acho que quem não tem 8 horas para estudar todo final de semana, é bom cancelar a matrícula, porque você vai estar enganando a você mesmo, enganando seu pai, sua mãe, sua namorada,
Porque a namorada, coitadinha, falou, ai, que legal, o Marcelinho agora passou no vestibular na Unicesumar. Ai, que futuro que nós vamos ter. Não engana ela, não. Não, dá esse futuro para ela, vai, estuda. É melhor, né? Hã? Ô, gente, a semana... Qual a jornada de trabalho aqui no Brasil? 8 horas por dia. 5 vezes 8, 40. Mais 8,5 dá 44 horas. Todos vocês têm 2 dias livres todo final de semana. Se não for no final de semana, no meio de semana. E eu estou pedindo 8, 10 horas. Você tem 48 horas livre toda semana. O que você faz com elas que você não pode tirar 8, 10 para o teu futuro? Gente, quem não tem, não fica aqui. Não fica aqui, não. Tem algumas aí que dão diploma com muito mais facilidade. Você quer quebrar a cara na vida com diploma na mão? Não é? Não fica aqui, não. 48 horas livres. O que você faz com as 48 horas? Dorme 7 são 14, 48 menos 14 são 34. Dá mais 2 horas aí para você, para as 4 refeições, mais 2 horas para sua necessidade fisiológica, tomar um banho. 30 horas vocês têm livres todo final de semana. Agora vem me dizer que não tem 8 para construir o teu futuro. Ah, gente, tem dó. Se o pai de vocês estivesse aqui, eu ia mandar ele pegar a cinta e dar um susto em vocês, viu? Ô, gente, é o futuro de vocês que está em jogo, por favor. Nós temos um radar da qualidade, onde nós avaliamos, sabemos, eu sei da minha sala, o professor Simão está aqui, o nosso pró-reitor de ensino, a professora Solange esteve aqui até agora há pouco, a nossa diretora da área da saúde, eles acompanham de perto, nossos coordenadores, esses reloginhos aqui. Olha. A aula que vocês teriam hoje, ela está na rede. 30 dias antes, o professor coloca a aula na rede, para que vocês tenham acesso a ela. Lá estão os conteúdos, as competências, as habilidades que vocês vão desenvolver ao aprender aqueles conteúdos, os livros e as páginas onde estão. Olha o esforço de nossos professores. 30 dias antes, eles colocam a aula na rede. No mundo desenvolvido, ninguém vai para a escola sem estudar previamente os conteúdos. Em regra, o professor entra em auditórios de 100, 200 pessoas, as aulas são em turmas muito grandes nos Estados Unidos, ele joga perguntas uma atrás da outra. Cada um tem no celular, praticamente, ele tem um aplicativo, o professor joga lá. Questão 1, faz a pergunta, alternativa 1, 2, 3, 4, 5, o aluno tem que apertar qual alternativa. Em 10 minutos, ele fez uma prova com 50 questões. E ele toca o dedo lá no botão, já sai. Quem acertou tudo, quem não acertou nada, ou quem acertou 10, 15%. Aqueles que não acertaram nada, ou 10, 15% só, ele vai lá, abre a porta, fulano, vai embora. Vai estudar. Você vai atrapalhar aqueles que já estudaram previamente e que a gente vai partir de um debate um pouco mais elevado. E ainda dá uma chance para ele. Olha, hoje é sexta, quinta, amanhã à noite eu vou estar dando aula, essa mesma aula, em tal turma lá, tá? Ou segunda eu vou estar repetindo esse conteúdo em tal sala, ok? Ô, gente, isso é levar o conhecimento a sério. Façam isso por bem de vocês mesmos. Vocês vão entender bem melhor aqueles conteúdos que os professores estarão ensinando para vocês. E, sobretudo, vocês têm que ter disciplina. Gente, pessoas indisciplinadas não conseguem vencer na vida. É a partir, como estudante, é a partir da disciplina do corpo, ergonomia cognitiva. Vocês já viram isso em todas as salas, né? Olha lá. Todas as salas nossas têm a forma correta de sentar. Musculatura firme, corpo ereto, a mente fica desperta. Corpo ativo, mente desperta. Um livro escrito pela Universidade de Harvard, por pesquisadores da área de saúde. E aí nós temos também a disciplina do tempo. Aqueles que disseram que não tem 8 horas, 10 horas para o final de semana, ele é um indisciplinado no tempo. Porque vocês viram que tem esse tempo. Agora, você vai ter que renunciar um pouquinho das coisas que você faz. Se você quer ter um diploma que
faça você ter sucesso, e você não quer abrir mão de nada que você já vinha fazendo antes para poder estudar e aprender para tirar esse diploma, está no caminho errado. Então, você tem que organizar seu tempo. São 2 dias livres. Tira 4 horas no domingo de manhã, 4 horas no sábado à tarde ou no domingo à noite. E escolha um lugar adequado para estudar. Não engane vocês mesmos estudando perto da televisão, perto da mesa da cozinha. Enquanto minha mãe está cozinhando, eu vou ficar lá perto dela, abro os cadernos na mesa da cozinha. Oi, mãe, oi, filho. Estuda um pouquinho, conversa um pouquinho, passa o irmão, passa o primo, ou está na frente da televisão, um olho aqui, outro lá. Esquece. Não dá certo. Você tem que arrumar um canto. Uma mesinha no quarto, pode ser muito simples, mas se isole para aprender para valer. Então, disciplina do corpo, disciplina do tempo e, sobretudo, disciplina da mente. Disciplina da mente. Continuando, mostrando a nossa Unicesumar. Começamos com 2 alqueires, hoje temos 22 hectares, 9 alqueires e meio aqui. Construímos prédios de alto padrão, prédios autossustentáveis, turbinas eólicas, placas fotovoltaicas, uma estrutura interna, esse prédio ali é administrativo, trabalha 600 pessoas lá, é uma estrutura extremamente moderna, esse prédio tem 60 quilômetros só de fibra ótica. Nós temos o Museu Histórico da cidade de Maringá, a gente tem que ter interesse em conhecer a história daqueles que vieram primeiro, que lutaram, abriram as primeiras picadas, as primeiras ruas, as primeiras casas, aqueles que lutaram para deixar para essa geração do momento uma cidade fantástica, como essa de Maringá, que, segundo uma empresa de consultoria que analisa os melhores indicadores de vida nas cidades, em cima de 16 indicadores, na cidade de mais de 200 mil habitantes, Maringá é a primeira. Temos academia para alunos, professores, uma taxa pequena, temos academia aberta aqui do lado de baixo do prédio administrativo, temos orquestra filarmônica, coral, temos um caminhão-palco, aí dentro sai um palco de 160 metros, a tela abre para poder fazer a apresentação nas praças de Maringá, das cidades aqui da região. Temos visitado com a nossa orquestra muitas cidades da região. Gente, isso é cultura e arte. Vocês conhecem alguém? Qual universidade tem isso? Você sabe? Museu, 4 prédios construídos, orquestra filarmônica, coral, emissora de TV e rádio. Vocês viram a nossa emissora de TV no começo, né? Isso é para levar o conhecimento. Ela não tem propaganda, ela é só custo. Mas o conhecimento merece, vale a pena investir. Ninguém nesse Brasil faz isso, gente. Ninguém, nem uma escola privada, querem saber de levar o recurso para casa, pôr no banco a maior quantia possível. Nós não, nós nos pautamos por outros valores, no desenvolvimento integral do ser humano. E também espiritual, temos a capela. Embaixo da capela tem um andar lá de 400 metros, a sala da orquestra e coral. Tem as salas da capelania lá, temos vários teólogos, psicólogos aqui para orientá-los. Aí está a emissora de rádio, temos pianos espalhados pela escola, é para vocês tocarem, viu? A música é muito importante. A música ela é matemática, ela é exata, ela desenvolve o raciocínio lógico, mas, ao mesmo tempo, ela é arte. Ela é poesia, ela é alegria, ela é amizade, ela une pessoas. Tem um pensador que diz que se Deus não tivesse dotado o ser humano da capacidade musical, o mundo seria triste e sombrio. E eu acredito plenamente nisto. Então, exerça esses talentos, desenvolva esses talentos na sua vida. Temos prédios de inovação tecnológica.
Construímos um campus, belo campus em Curitiba, em Ponta Grossa, em Londrina, isso nos últimos 4 anos. Temos mais de 350 polos espalhados pelo Brasil. E ainda mais, né? Temos espaços muito ricos, escritórios de planejamento, de desenvolvimento de processos e projetos, que é PMO. Temos mais de 100 pessoas só no time da informática, da tecnologia da informação. Esta é a sala onde trabalham os nossos profissionais da tecnologia da informação. Temos mais de 100 funcionários nesta área. Temos a realidade aumentada, que é uma tecnologia de última geração que nós estamos usando principalmente para os alunos de engenharia, mas também de moda, de gastronomia. Temos na área da saúde os corpos que simulam a vida plenamente. Elas têm todos os mecanismos vitais. A mulher manequim ganha neném, os alunos fazem parto, tem parada cardíaca, tudo. Isso tudo aparece no monitor, o estado vital desses manequins. Temos uma riqueza enorme, temos um curso de medicina hoje com 298 vagas, temos também as salas chamadas invertidas, onde o aluno vivencia as chamadas metodologias ativas para concluir um tema, um assunto. O professor distribui para grupos para que eles possam produzir alguma coisa daquilo que eles aprenderam e vão para essa sala. Essa sala tem várias telas, vários quadros. Nós temos uma editora aqui dentro com mais de 100 funcionários. Nós editamos e atualizamos 500 livros por ano. Temos robôs hoje para ajudar no atendimento, temos um data center homologado pela HP. Nesse data center é onde está todo armazenado e processando todo o nosso trabalho da área de TI, de informática. Investimos 12 milhões de reais nesse data center. Temos simulador de voos, temos curso de mecânica da aviação, com aviões aqui dentro. E agora implantamos também o nosso bicicletário. Se você veio de bicicleta e furar o pneu da sua, você pode deixar a sua lá e levar aquela. Isso é para aluno usar mesmo, assim, de forma tranquila, quando houver necessidade. Vamos construir agora um centro de inovação tecnológica, um auditório de 1.100 lugares, um novo sistema de apoio ao aluno na informática. E aí tem um provérbio japonês que diz: treine enquanto eles dormem. Estude enquanto eles se divertem. Persista enquanto eles descansam. E então, viva o que eles sonharam. Só sonhar não adianta. Tem que executar. Ou seja, dormir menos, estudar mais, divertir menos, estudar mais, descansar menos e estudar mais. Aí você vai ser um vencedor. Aí nós estaremos realizando nossos sonhos para a vida de vocês. Muito bem, temos iniciação científica, temos almoço com os melhores alunos. O melhor aluno de cada série almoça com o reitor bimestralmente. A gente até tira uma foto junto, que eu quero guardar uma foto de vocês para mim, não é? E aí a gente distribui a foto. Mas, gente, segundo o Daihatsu Ikeda, a chave para uma sociedade próspera está na educação. A educação é a construtora da paz, é a arte que enriquece a mente e que lapida o caráter humano. Todas as pessoas cultas não são agressivas, raramente. E o mundo só parou de ter guerras a partir da metade do século passado para cá, porque nós passamos a viver a sociedade do conhecimento. Até antes dessa data, em toda a história da humanidade, o mundo vivia em guerra, um país contra o outro, daí a pouco o outro se aliava a esse, outro aquele. Só no primeira metade do século passado, nós tivemos 2 grandes guerras mundiais, onde morreram muito mais de 50 milhões de pessoas. Por quê? A grandeza de uma nação
estava na extensão territorial. Logo, um país, quando percebia que seu exército estava melhor do que o outro, ele invadia para anexar aquelas terras, escravizar os povos. Acabaram as guerras, sabe por quê? Porque a grandeza não é mais a extensão territorial. A grandeza está no desenvolvimento da mente, capacidade de criar, de inovar, de pensar. Logo, gente, também tem que ter um pouco de espírito de empreendedorismo. E o que é isso? É ser visionário, é saber tomar decisões, é fazer diferença naquilo que você está fazendo, diferença para melhor, ser determinado, dinâmico, ter coragem de enfrentar as dificuldades, saber explorar as oportunidades estão por aí. Se você não tomar posse dela, outro vai tomar, ela vai deixar de existir. Tem que ser bem relacionado. Tem que ter um papo forte, um papo sério. Tem que ler revistas, jornais, para entender o que está ocorrendo no mundo. Porque os projetos pedagógicos do curso é o arcabouço do conhecimento. Mas o que alimenta ele é a informação. Você pode ter fórmulas e conceitos e processos, dominar tudo. Mas se você não estiver vivendo o cotidiano aí das boas notícias do país e do mundo, esse é o alimento para fazer essa máquina virar. Tem que ser líder. Líder é aquele que forma equipes, que pensa antes de agir, reflete antes de falar. Aqueles que são rápidos demais acabam falando o que não deve, ou fala pensando que está dando uma mensagem e o outro está entendendo de forma diferente. É o respeito ao ser humano. Mas o líder fala, mas primeiro ele reflete, para que ele possa ter uma fala que contribua com o entendimento e o crescimento do outro. Tem que criar valor para a sociedade, tem que ser organizado, né, organizar até o espaço para o conhecimento, tem que ser otimista e apaixonado pelo que faz. Vocês viram ali, o gatinho está olhando para o espelho e está se enxergando um leão, né? Esse é um problema sério na sociedade brasileira. A baixa da autoestima. A gente tem que resolver isso dentro da gente. Ninguém é melhor do que a gente, mas ninguém é pior do que ninguém. E aquele que tem estima baixa, ele se encolhe. Ele espera que o outro tome a iniciativa. O outro espera por ele, e aí a vida vai passando em branco. As pessoas que têm que aprender a fazer a disciplina da mente. Essa revista Exame, que eu falei dela agora há pouco, ela traz 8 páginas falando sobre o segredo da mente produtiva. E ela disse que, nas pesquisas feitas pelos cientistas, que 47% das pessoas do mundo estão fazendo uma coisa aqui e a mente está pensando em outra. Eu estou falando, vocês estão olhando para mim, mas a mente está voando para o universo. Como é que vai ser amanhã? Como é que vai ser essa noitada próxima? Quer dizer, pensando, que legal, sábado, não vejo a hora que chegar sábado, para me recolher lá no meu canto e estudar um monte. É até engraçado, né? É piada mesmo quando a gente fala em estudar. A turma ri. Mas quem continuar levando isso como piada, vai pagar um preço alto. Em toda a história da vida. Em toda a história. E Augusto Cury trabalha muito bem essa questão da mente, né? Ele diz que também mais de 50% das pessoas vivem ansiosamente. E essa ansiedade tira o foco. Tira o foco também. Ele está fazendo alguma coisa, pensando em outra. A mente não para de pensar. E aí você vê que a pessoa está meio cabisbaixa e tal. Ô, como vai? Eu estou preocupado. Preocupado? Com o quê? Porque eu acho que vai acontecer, porque meu vizinho, porque minha mãe, porque meu pai. Falei, peraí, mas já aconteceu? Não, eu estou preocupado. O que é preocupar-se? É ocupar-se previamente, né? Preocupar-se.
Bom, se o futuro não chegou, eu posso interferir nele. As minhas atitudes do presente podem mudar o meu futuro. Então, se eu estou preocupado com a tal situação, eu vou agir diferente, vou buscar mais, vou dialogar mais, vou ser mais legal e vou mudar o futuro. Por que ficar preocupado com aquilo que não chegou? Sendo que é no presente que a gente constrói um futuro melhor, ou pior, sem dúvida nenhuma. Não é? Aí vem a síndrome do pensamento acelerado. Pensa o tempo todo. Ou circuito fechado da mente. É pior. Aí vem a depressão. Aquilo, ele não consegue mudar o pensamento. Ele tenta desviar daquele problema, uma traição, uma decepção. Tudo isso leva a esse circuito fechado da mente. E, às vezes, são traumas reais, acontecidos desde o nascimento, não é? O nascimento hoje tem sido de uma forma bem light, leve e tal, né? Mas até há pouco tempo, ele nascia e já apanhava. Levava um tapa na bunda para respirar forte. Era assim mesmo, para o pulmão abrir, né? Pô, já começou o trauma. Primeiro está num lugarzinho aconchegante, escurinho, gostoso, tal. De repente, olha, sair daquele escuro, pela primeira vez entrar numa luz dessa, e aí a sorte é lançada. Vem pai, vem mãe, vem irmãos, aí tem que chorar para ganhar comida, ou para ganhar carinho, não é? Se está chorando muito, tem que tomar cuidado, tem que prestar atenção maior, e aí começam o caminho da vida, muito bom, ou as adversidades. E aí ele vai crescendo, um se sente mais amado que o outro se sente mais desprezado que o outro, pai briga no frente da mãe, aquela insegurança no lar, será que larga mesmo, será que não larga? E se largar, como é que não fazer para viver, para comer e tal? Aí quando separam, um pega o filho de um braço, o outro pega no outro. Sabe, gente, isso tudo vai criando traumas. Ou então, porque quando era criança, pré-adolescente, adolescente, passar a mão aqui ou ali, o tal do abuso, é um desastre no meio da sociedade. Tudo isso vai criando consequências, traumas. E aí leva você a ter essa ansiedade. E a gente tem que tratar disto. Buscar profissionais para ajudar, fazer uma releitura do passado para ressignificar os atos. Ressignificar os fatos, deletando o que foi negativo e dando força para aquilo que foi positivo. É uma reinterpretação do passado, para que vocês, quem sofre, seja lá por qual foi as consequências, às vezes vocês nem têm a consciência plena disso, mas tem que se libertar, para que você possa realmente respirar fundo, olhar para frente e ter segurança e construir um futuro melhor para vocês. Este é o nosso sonho. Por isso eu estou aqui. Eu poderia estar no conforto da minha casa. Eu comecei hoje, 8 horas da manhã. E não me canso, porque eu tenho uma missão. Essa instituição tem uma missão, que é transformá-los realmente. E aí o profissional, já falei muito, o intelectual, essa disciplina tem uma disciplina de formação sociocultural e ética também. O emocional, acabei de discutir com vocês, e aí nós temos também o pilar do espiritual. Temos muitas ações na área da espiritualidade aqui. Vocês já perceberam ou não? Sim ou não? Quem sentou no vaso aqui? Acho que todos sentaram, né? O que aconteceu? Ler a Bíblia, não é? Essa é uma das ações da área espiritual. Porque eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus e ela ajuda a construir um ser humano melhor. Temos capela, capelãos, tal, um grande movimento. Um grande movimento. E aí tem esse grande debate na sociedade, né? Do evolucionismo
e do criacionismo. E aí num dado momento da história, agora recentemente, 2003, foi concluído um grande trabalho na área do corpo humano. Houve a decodificação do genoma humano. 2.000 cientistas trabalharam em cadeia durante 8 anos para decodificar o genoma humano. E quem coordenou todo esse trabalho foi um americano chamado Francis Collins. E, ao concluir o trabalho, eles codificaram 6 bilhões de combinações moleculares diferentes dentro do nosso organismo, dentro das células. 6 bilhões de combinações diferentes para dar todas as funções do corpo humano. Tem uma boa parte que é reserva, uma boa parte. E ainda mais, em 2015, 3 cientistas, 3 químicos, ganharam o Prêmio Nobel da Química. O que eles descobriram? Que dentro das células, que já é invisível, e que tem essas combinações moleculares que se formam a partir da fusão do sêmen com esperma, que cada um tem 3 milhões de informação, cada uma célula invisível, se fundem e vão construindo tudo isso. Tem ainda uma enzima que é chamada de enzima corretora do DNA. Se uma combinação desta estiver formando de forma diferente, vai construir um órgão defeituoso. Então, essa enzima elimina esse conjunto de moléculas ou corrige. Se ela não conseguir corrigir, ela elimina. Essa é a beleza da criação. Ainda tem alguns que acham que nós viemos do acaso, não é? Ou do macaco, né? Ou que veio do macaco, não é? Agora, e se viemos do macaco, e daí? Como é que um macaco se forma? Do mesmo modelo que o ser humano se forma, né? O homem cruza com a mulher, os sêmens se fundem e gera nós. Fomos gerados assim. E o macaco? O macaco cruza com a macaca, os sêmens se juntam e gera macaquinhos. O procedimento é o mesmo. A matriz é a mesma. Então, para quem fez o macaco, você acha que seria difícil fazer o homem? Para quem fez o macaco, fazer o ser humano? Nenhum trabalho. Não é? Eu só tenho pena daqueles macacos que, no momento em que uma parte dos macacos viraram gente, outra parte não conseguiu virar. Coitados, né? Continuar nas árvores. Não tem lógica esse negócio de evolução, né, gente? Ainda mais, a gente olha na natureza, tem uma pombinha, um pombinho cruzando com a pombinha. A matriz é a mesma. Você olha para os insetos na mesa, um mosquito cruzando com a mosquita. Vocês já pensaram o tamanho desses órgãos genitais, masculino e feminino, praticamente invisível, e não se fecham, e exerce a sua função criadora? Então, a matriz da produção, da geração de todos os animais é exatamente a mesma. Aqui, no Japão, na China, na África, nas montanhas, na beira-mar, pressão atmosférica diferente, no mundo gelado, no mundo tropical quente. Se isso fosse fruto de evolução, em cada região, pelas suas condições atmosféricas, clima, etc., diferente, seriam processos diferentes. Mas o processo é um só. Ainda mais, não se limita somente aos seres animais. As plantas também. As plantas também. Para que elas nasçam e sejam fecundas,
As aves, os insetos têm que pegar o gameta masculino e levar para o gameta feminino, feminino para o masculino, e fazendo com que elas sejam produtivas. Inclusive, o mundo vegetal, a planta é a mesma, a matriz é a mesma. Eu precisei de milho negro um dia. Me disseram que milho negro, eu tenho sou malhado, né? Umas manchinhas aqui, um pouquinho de vitiligo, e me disseram que tem um milho lá nos Andes, nos países andinos, que chama maíz-milho, é um milho negro. E que, se a gente pegar a espiga inteira do milho, com palha tal, enquanto ele ainda não secou, e ferver tudo aquilo, fazer um chá tal, e aquilo é um antioxidante. Comecei a ler e realmente é um antioxidante muito intenso. Aí eu falei, vou atrás do milho negro. Mas não achei ninguém aqui que tivesse o milho negro. Aí liguei para São Paulo, disse que tinha uma feira lá, peruana, uma vez por mês. E que lá ele tinha visto o milho negro. Falei, então compra para mim, vê se compra espiga verde. Aí chegou lá, só tinha o milho negro seco. Ligou para mim e falou, não tem? Não tem. Manda o seco mesmo, eu planto. Não é? Cresce milho, em 3 meses está com a espiga pronta. E vou fazer o chá do milho negro. Tem que ser persistente, né, gente? Não é? Aí, nós temos a fazenda experimental lá, mandei plantar um belo canteiro daquelas sementes, e quando estava lá, né, secando os cabelos, fui lá, né, para fazer o chá do milho negro. Só que eu abri para conferir, não era negro, era rajado, cheio de manchas amarelas. Por quê? Porque tinha milharal em volta todo, milho nosso, que é milho amarelo. E as abelhas, os insetos, cruzaram o masculino de um com o feminino do outro. Cruzaram. Coisa linda, né? Que coisa perfeita que Deus fez, né? Coisa perfeita. Aí, o que eu fiz? Falei, mas até o milho está me sacaneando? Não é possível, viu? Aí eu pedi milho de novo, a semente do milho. Aí eu plantei aqui dentro. Aqui dentro, aqui perto não tem milho amarelo. Depois de 3 meses, eu tive as espigas do milho negro. Ainda tem gente que acha que isso veio do nada. Não tem como, né? Do nada, nada se faz. Do nada, nada sai. Então, tem um Criador. Por isso, nós colocamos um dos nossos pilares, o pilar do Criador, que é um Deus. E um Deus que mandou o seu Filho aqui na terra para aqueles que nele acreditem, possa ter, inclusive, a salvação. O Francis Collins, ao concluir esse trabalho, ele era um ateu. E ele se converteu a um Criador. E escreveu esse livro aí, ó, A Linguagem de Deus, Francis Collins. E sobre a ansiedade, um livro que eu tenho recomendado muito é o livro de Augusto Cury, Ansiedade 2. Tem 1 e o 2. Esse livro faz 5 anos que ele é publicado como o livro mais lido e mais vendido no Brasil. Profissional que não lê um bom jornal diariamente, que não lê uma boa revista diariamente, está construindo o seu insucesso. Esquece, tá? Não engane a vocês mesmos. E eu não quero deixar vocês enganar a vocês mesmos. Aí, quando eu faço essas pesquisas, a conclusão que eu chego? Que a maior parte dos alunos brasileiros são alienados. Alienados é aquele que vive alheio a tudo, não lê. E não tem como termos um desenvolvimento pessoal e intelectual sem a compreensão maior do mundo. Abraham Lincoln diz que ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas deixar de ser vítima dos seus problemas e se tornar verdadeiramente senhor de sua história. Tem gente que tem a síndrome da vitimização.
Ai, por quê? Você viu o que meu pai fez? Viu o que meu namorado fez? Viu o que minha mãe fez? Viu o que minha prima fez? Sabe? Vive gemendo. Não adianta gemer. Tem que se libertar da vitimização. É você que é responsável por ser autor e senhor de sua história. Ser autora e senhora de sua história. Construa uma história de grandeza. Assertiva no caminho afora. Que você vai produzir para você e produzir para os outros também. Tem que buscar o sucesso, né? A fórmula do sucesso. Você tem que ser criativo, ter coragem, determinação, autocontrole, visão holística, já falei tudo sobre isso, né? Disciplina, comprometimento, dedicação, busca da informação, conhecimento. Se vocês não buscam informação, quebrou a cadeia. Aquilo é uma cadeia interligada, que uma sem a outra não vai ter resultado nenhum. Só a informação não resolve, só o conhecimento não resolve. A informação é o combustível do conhecimento para transformar em habilidade. E tudo isso bem trabalhado transforma-se em sucesso. Sucesso. Gente, eu sou apaixonado pelo que faço, porque eu sou o fruto disso. Quando eu volto um pouquinho a minha história atrás, eu comecei o primeiro ano 3 vezes, com 7, com 8, com 9 anos. Parei para colher café com meus pais. Morava no sítio aqui perto de Iguatemi. Eu fiz a pé de Iguatemi a Maringá com 7, 8, 9 anos, uma porção de vezes. Eu e meus 7, 8 irmãos. Aí, quando eu estava para fazer 10 anos, meu pai tomou a sábia decisão de falar: filhos, nós temos que mudar para Maringá, para vocês poderem estudar. Eu sou o quarto de uma família de 9. E aí eu fiz o primeiro ano primário aqui no João 23, no fundo da cidade. Isso aqui tudo era mata, quase tudo era mata. E ali eu comecei e não parei mais. Fui persistente, encarei de frente, lutei um monte. E cheguei até aqui. Então é possível, né? É possível. Ainda por coincidência, o primeiro lote aqui era o lixo de Maringá, onde está nessa lateral. E eu tinha que ajudar em casa, eu ajudava nas colheitas de café. Eu vinha aqui catar garrafa, vendia na Riachuelo ali e entregava o dinheiro para minha mãe, com 10, 11 anos. Eu tive vários colegas naquela mesma sala de aula, em 1957. Tem um que parou de estudar logo, arrumou um serviço de transportar lixo na prefeitura, nunca mais voltou para o banco escolar. Nos conhecemos até hoje, ele se aposentou como lixeiro da prefeitura. A gente faz as nossas escolhas, né? O nosso futuro depende das escolhas que fazemos a cada minuto. A cada minuto. Parabéns pela escolha que vocês já fizeram, de estar aqui hoje. Não é? Vocês já fizeram uma escolha muito boa. Mas não basta só isso. Vocês têm que tomar decisão diariamente de ser melhor. Superar a si mesmo todos os dias. Porque se você parar, tem alguém que não parou. Olha, eu comecei essa instituição em 90. Logo depois, outros começaram. Escolas aqui em Maringá. Estão todos aí com 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 alunos. E eu estou com 127 mil alunos. No mesmo cenário, na mesma região, não é? Com as mesmas condições. É buscar, ter visão holística, perceber o cenário, entender, buscar aprender o máximo sobre aquilo que a gente está fazendo e quer fazer. E a gente vai abrindo caminhos, né? Para tantos, para tantos. Aqui é uma frase que quem vence sem risco, triunfa sem glória. Pessoal, leia esse livro. Tá? Comprem. Ele ajuda muito a você resolver seus problemas mentais. E aqueles que não conseguem fazer essa boa gestão e se aprofundam em depressão e etc. Nunca tantas pessoas deram fim na sua própria vida nos tempos atuais. E a vida sempre está sendo bem melhor do que antes. Só que antes a vida exigia da gente, não tinha tempo para a mente correr tão solta, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a depressão, com
a falta de vontade de fazer melhor, tal. Temos que encarar a vida de frente, vencer os traumas, nos libertar daquilo que nos amarra, que nos engessa, que trava a nossa mente. Yeah, you can be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war, you can talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, Yeah. you can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself. Standing in the Hall of Fame, Yeah, and the world's gonna know your name, yeah, 'cause you burn with the brightest flame, yeah, and the world's gonna know your name, yeah. and you'll be on the walls of the Hall of Vale a pena o esforço, gente, de hoje, na frente do computador, estudando, amanhã, com muito conhecimento, pegando seu diploma. Vale muito a pena. Eu peguei meu diploma há 47 anos atrás. Me reuni com a minha turma mais uma vez agora. Estão todos velhinhos, não sei porquê. E minha turma, fiz matemática, terminei na Federal de Santa Catarina, me mudei para lá, quando eu passei para o 3º ano, a faculdade de Mandaguari não era reconhecida na época. Eu botei a minha mudança no caminhão, minha mulher junto, na cabine do caminhão, fui para lá sem ter casa arrumada. Consegui transferência, eu preciso ir para uma escola melhor. Eu achei que ia chegar lá, eu tinha ido lá na universidade, quando me deram a garantia de transferência, eu vi um monte de casas lá numa vila, falei, chega aqui, vou arrumar casa no dia. Demorei 4 dias para arrumar uma casa. Entrei numa sala de aula, um pessoal, curso de manhã, o pessoal só estudava, e eu trabalhava, casado, uma luta enorme. Mas deu muito certo, foi muito bom. Atos de coragem, momentos que a gente tem aquele momento daquela inserção. E quantos degraus a mais podemos galgar depois, né? Fazendo especializações, mestrado, doutorado, buscando cursos de liderança, tal, montando o seu próprio negócio, crescendo, gerando emprego, impostos, não é? Ganhando dinheiro, né? Não é pecado ganhar dinheiro justamente, né? Então, gente, não desista. Não há nada tão poderoso como você. Você não sabe disso, mas está dentro de você. Você pode acordar, levantar, escovar seus dentes, mas ainda estar dormindo. Você pode ir ao trabalho, mas por dentro estar pensando no fim de semana que está chegando. Você pode estar com a melhor roupa, com o melhor penteado, mas se não estiver com sua mente, não está com nada. Corpo e alma não é só um ditado popular. É como você pode se desafiar todo dia a ser melhor do que ontem. Se você tem um objetivo, você vai ter que mudar maus hábitos, ter disciplina, falhar, levantar, falhar de novo, trabalhar duro. Muito mais cansativo é não fazer nada. Faça alguma coisa hoje que o seu eu no futuro vai lhe agradecer. A vida gosta de quem se posiciona. Se você não pode mudar as coisas, mude você. Pode apostar. Nós não sabemos quem somos, até vermos o que podemos fazer. Não, nunca, jamais, nem pense em desistir. Risque essa palavra do seu dicionário. Com certeza é um caminho difícil e dá medo. Mas o medo é reconhecer a grandeza do que você quer atingir. Quando você encara esse medo e continua, uma coisa muda em você. Existem pessoas que passam suas vidas sem descobrir seus objetivos, sem descobrir quem são. Se você olha para alguém de sucesso e pensa como ele chegou até aqui, lembre que as pessoas são reconhecidas um dia pelo que elas lutaram por anos. Quando você sabe o que você quer, pode vencer os obstáculos que estão fora e os que estão dentro de você. Foque nisso e nada vai conseguir te parar. Torne-se quem nunca foi.
para fazer o que nunca fez. Viva todos os seus dias com determinação. Cada milésimo de segundo tem que valer a pena. Cobre de você o melhor, nada mais do que o melhor. Todo dia você começará a ver uma diferença em tudo que faz. Como faz seu trabalho, como vai atrás dos seus planos, dos seus sonhos. Você vai acordar todo dia com a garra e a vontade de quem sabe que tem o que é preciso. Com certeza, mas com toda certeza, você será reconhecido por cada esforço. Todo dia, diga sim. Sim, eu sei o que eu quero. Sim, eu vou dar o meu melhor. Sim, hoje é o meu dia. E sim, eu tenho energia e o foco para que nada me detenha. Eu tenho mais uma excelente informação para dar para vocês. Vocês viram que a chamada é feita online na sala de aula? Acabou de fazer a chamada, está no sistema. E nós vamos dar a senha para o pai de vocês, tá? Vamos dar um presente para o pai de vocês. A senha para ele acompanhar a frequência e a nota de vocês lá de casa. É só entrar na internet, ele vai ter o direito. Já está nos nossos manuais, né? Mas estou avisando mais uma vez para você não ser pego de surpresa, porque, com certeza, todos os pais de vocês querem que vocês sejam vencedores, querem que vocês venham todos os dias na sala de aula, querem que vocês estudem em casa para valer. Todo pai quer ver o filho tendo sucesso, criando sua independência de vida, independência financeira e tal, né? Então, nós vamos dar esse presente para o pai de vocês. Nós vamos fazer uma reunião com eles daqui a uns dias. E aqueles que não vierem, a gente vai mandar uma correspondência para eles. Queremos que eles continuem acompanhando a vida acadêmica de vocês. A gente faz isso com muito amor por vocês, para o bem de todos vocês. Porque nós queremos ordem, respeito, organização, ética, prática da verdade. Queremos que vocês se aprimorem cada dia mais para serem vencedores. Pessoal, um grande abraço, que Deus abençoe a todos vocês.